Iberville, boa tarde. Também eu sei que você tirou uma semana, estava em passeio com a família pelas ilhas gregas também, com a Karina Botião, não? Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Braga. Tudo bom? Não, Braga, não tava nas Ilhas Gregas, não, mas deu para descansar um pouquinho. Então tá bom. Conta pra gente, com as baterias recarregadas, o que se espera desse mercado praticamente nessa reta final do mês de março, Iberville? Braga, a gente está entrando na segunda quinzena, né? Então a parte de escoamento sente um pouco. Já temos algumas informações de alguns ajustes, dependendo da referência no atacado que a gente usa. É, Como a oferta tá enxuta também, o pecuarista tem aproveitado essa situação de pastagem abundante em boa parte das regiões, pelas chuvas que a gente tem comentado aqui também. Então, com isso, não está sobrando gado e as escalas de abate, as programações, elas estão enxutas. Então, talvez isso ajude a amenizar um pouquinho o escoamento mais lento da segunda quinzena. E o pecuarista tem segurado bastante na expectativa de um resultado positivo dessa viagem da comitiva do executivo aí que está indo para a China, né? Então, as atenções estão muito baseadas nessa linha de que pode ocorrer essa liberação nos próximos dias. Bom, de alguma forma, o fato é que as escalas enxutas, os preços estão pelo menos estáveis. Lógico, tendo a referência das exportações boi-China, isso mexe com o mercado no todo, né? O que aconteceu nas últimas semanas, né, nesse último mês já quase, foi que saiu o ágio do boi-China, mas o mercado ele veio firmando mesmo sem esse ágio em diversas regiões. Então nós temos, por exemplo, o Mato Grosso do Sul já tem preços acima dos observados antes dessa situação de suspensão das vendas para a China. Quando a gente pega São Paulo, aí é basicamente o preço, aqueles 300 que estavam virando referência antes da questão da China, e agora a gente tira praticamente um ágio aí de 15, 20 reais e é a referência no físico hoje. Ou seja, boi está com preço firme mesmo sem a China, e daqui para frente, certamente, tem entradas de fêmeas. Isso já está na conta ou não? Esse é um ponto de atenção, né, Braga? Porque a gente está com uma expectativa positiva para a precificação assim que a China voltar. As escalas estão curtas, os frigoríficos estão precisando de gado, China voltando deve voltar comprando bem, então a gente deve ter um espaço aí para o preço andar um pouco. Só que a gente não pode esquecer que abril e maio começa a diminuir a qualidade das pastagens, abril começa e maio geralmente a gente já tem uma situação mais seca, e isso se soma ao efeito de um contexto de mais fêmeas que devem vir para o gancho em 2023. Então, apesar de a gente estar com uma situação completamente diferente da observada em 2021, a gente tem que ficar de olho nesses próximos meses, porque esse gado que está sendo retido, associado à oferta maior, de maneira geral, que deve ocorrer esse ano, deve ser observado esse ano pelo ciclo pecuário, isso gera um potencial aumento da disponibilidade de gado nesses próximos meses, né? Então, aí é claro, voltando para aquele balanço de oferta e demanda, o quanto a China vai voltar comprando, mas é um ponto de atenção que ameniza um pouco uma expectativa mais promissora ainda nesses próximos meses. China voltando no curto prazo deve ser positivo para a arroba, há espaço para o mercado avançar sim, mas com essa ponderação um pouquinho mais adiante. Bom, você voltou conosco aqui e trouxe duas telas para que a gente possa entender um pouquinho melhor o mercado. O Gleidson vai colocar a primeira tela no ar e pedir para você explicar exatamente como é que o pecuarista, o produtor que está nos acompanhando, pode entender esse material. Lógico, são datas diferentes, no período de 2020 e 2021, até 2021 e 2022. Como é que ele pode entender esse material que você passou para a gente e ele está observando agora na tela? Vamos lá, Braga. Esses dados são as variações de abates do IBGE, né, entre 2020 e 2021 e entre 2021 e 2022. Então, quando a gente vamos pegar as duas primeiras barras ali. Em 2021, a gente teve uma queda de 7,3% nos abates. A gente estava retendo fêmeas na comparação com 2020. A gente estava retendo fêmeas, o pecuarista investindo, e aí em 2022 o mercado já sentiu uma oferta maior de bezerros, o preço do boi já cedeu, e houve um aumento do descarte de vacas em novilhas.
E aí o abate total já subiu 7,5%, segundo os dados que saíram do IBGE na última semana. E aí quando a gente vai por categoria, que esse gráfico ele mostra isso. O que aconteceu em 21 na comparação com 20, a barra escura. E o que aconteceu em 22 na comparação com 21, a barra laranja. Então quando a gente observa, vamos destacar também para não ir um por um, mas boi, o ano passado a gente teve um aumento de 1,1%, e aí vacas e novilhas, que são essas duas barras mais altas, a gente teve 18,7% de aumento no abate de vacas no ano passado e 20,2% do abate de novilhas. Abate de novilhas aumentou um pouco, 8,7%, mas novilhos são uma categoria que tem menos volume dentre essas categorias. Então, esse aumento ele é menos representativo da oscilação da oferta. Quem gerou esse aumento da oferta ano passado foram as fêmeas mesmo. Certo, mas isso representa que vai faltar bezerro, tanto que teve de abate esse ano aí de vacas, pode ser que tenha uma produção menor de bezerros, essa é a lógica? Isso, Braga, não para este ano ainda, né? A nossa expectativa é que a oferta de bezerros já para 2023 ainda aumente um pouco, para 2024 ela já se estabilize. E a gente fala isso baseado até nas estimativas que as BIA e o CPEA fazem de quantidade de matrizes de corte em reprodução. Então, a gente jogando as matrizes que estavam em reprodução lá atrás, aí o bezerro desmamado no ano seguinte bezerro nascido no ano seguinte e desmamado no outro, a gente tem essas expectativas. E eu diria que para 2023 a gente ainda tem um aumento da oferta de bezerros, consequentemente um cenário de acréscimo da disponibilidade de fêmeas para abate, mas para 2024 a gente já deve estar próximo aí de um platô de oferta, um movimento mais de estabilização, que se a demanda vier colaborando em paralelo, a gente já pode ter um mercado um pouco mais firme em 2024. Certo. E essa próxima tela, para poder finalizar, pode colocar no ar, Gleidson, por gentileza. Está aí o gráfico preparado pelo Iberville. Como é que a gente pode entender também essa variação, esse eletrocardiograma que está aí na tela? Braga, esse gráfico ele está um pouco de cara, assim, ele parece um pouco complexo, mas ele é bem simples. Vamos por partes. O que ele tem? Ele tem essa linha marrom, que são os preços do bezerro, tá? Os preços do bezerro considerando São Paulo e CPEA como referência. Então, esses preços são todos trazidos para a moeda de hoje, ou seja, a gente deflacionou esses preços com base no indicador IGPDI da Fundação Getúlio Vargas. Então, tudo isso é em moeda de hoje. E aí, esses pontilhados, eles representam as máximas até aquele momento. Então, a gente pode perceber ali, em 2000, 2001, que a linha marrom atingiu a máxima, e aí depois o preço do bezerro voltou. E ali aquele pontilhado fica mostrando qual que tinha sido a máxima até o momento. Tá? Então, é isso. Preço do bezerro, isso é uma marcação do que foi a máxima. E aí, essas sombras atrás, elas mostram quanto que o bezerro, naquele momento, está abaixo da máxima que ele já teve. Então, quanto que o preço do bezerro, a linha marrom, está abaixo da máxima que é representada pelo pontilhado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer agora, indo lá para o final do gráfico, percebam que a gente já está ali em torno de 33% de queda frente à máxima que foi observada em abril de 2021. Essa máxima em valores de hoje, considerando a média mensal, ela seria um bezerro de R$ 3.500. Então, a gente já teve uma queda de 33%. E aí eu queria mostrar no momento anterior ali, semelhante. Então, se a gente voltar ali para 2018, na verdade, começo de 2019, o mercado estava acumulando uma queda de 28% frente ao pico anterior. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o mercado já caiu o que ele caiu na fase anterior em relação ao pico. Então, não acreditamos, não é automaticamente uma expectativa de que o mercado vai subir, porque a gente ainda está sentindo uma oferta forte de reposição. Mas esse mercado não vai cair para sempre, e ele já caiu próximo do que observado em outras ocasiões. Então, é muito possível que em 24 a gente já tenha um mercado ganhando sustentação. E só para poder finalizar contigo, o indicador CPEA Exalc para o bezerro, média, Mato Grosso do Sul, né, animal adelorado, 2.335,38, recua 3,61% nesse mês, ou seja, reposição, bezerro, tá barato, só para poder finalizar contigo.
esse bezerro barato é justamente o motivo dessas fêmeas estarem indo para o gancho, né? Foram os investimentos entre 2019 e 2021, pelo ciclo de alta, associado à puxada de demanda da China, gerou aquela valorização forte para bezerro, para todas as categorias, gerou aumento de investimento, e esse aumento de investimento começou a ser colhido em 22. Os preços já cederam, diminuíram a atratividade da cria, e a gente já tem observado mais fêmeas indo para o gancho. Tá certo. Iberville, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom início de semana para todos nós. Obrigado, Braga, um abraço a todos e é bom estar de volta.